Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre a composição e decomposição de números naturais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Como bem sabemos, os números naturais surgiram a partir da necessidade do ser humano de contar o mundo em sua volta. Esse conjunto, representado pela letra N, é composto pelos números que são inteiros, ou seja, são números que não são fracionados, como por exemplo 2,5, 4,1, eles não possuem decimais, ou seja, partes de números, números incompletos. Para entendermos melhor, compare os números naturais com o nosso dinheiro, sem as moedas menores que R$1. Por exemplo, a moeda de 25 centavos, de 50 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos. Essas moedas são partes de um inteiro, que é a moeda de R$1. Então, são os números 1, 2, 3, 4, 5 e incluindo o 0, não esqueça, está bem? Além de serem números inteiros, os números pertencentes ao conjunto dos números naturais são positivos. Vamos entender melhor. Os números naturais iniciam no 0, certo? E eles vão seguindo a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Esses números que vemos aqui são chamados de positivos. É como se estivéssemos subindo uma montanha, começando do 0, e cada vez que subíssemos, ganhamos mais um número positivo, pois aumenta. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Já os números negativos fazem um processo inverso. Como se estivéssemos, em vez de subindo a montanha, estamos mergulhando bem no fundo do mar. Começando do ponto 0, vamos cada vez mais baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. No caso do conjunto dos números naturais, eles são compostos apenas por números inteiros e positivos, ou seja, os números que iniciam do 0 e sobem a montanha, isto é, vão de ordem crescente na direção dos números positivos. E estes números nós conseguimos compô-los utilizando 10 algarismos fundamentais, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E nós conseguimos formar qualquer número com esses algarismos. E é exatamente isso que faremos hoje. Vamos fazer composição e decomposição de números naturais. Quando fazemos composição de números, estamos unindo as suas ordens e classes para que eles formem um número completo. Dentro de cada classe, eu tenho um conjunto de 3 ordens, iniciando com a classe da unidade, com a ordem da unidade, dezena e centena. E a classe do milhar com a ordem da unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. E assim por diante com a classe do milhão, do bilhão e entre outras. Agora, observamos o número 487. Ele é composto por 7 unidades, 8 dezenas e 4 centenas. Conforme colocamos no quadro de ordens e classes, conseguimos identificar e quando definimos que são
4 centenas, isso se refere ao número 400. E 8 dezenas ao número 80. E também as 7 unidades restantes. E assim conseguimos perceber que quando compomos números, estamos somando quantidades. 400 mais 80 mais 7, que juntas formam o número 487. Agora observe que, dependendo do número e da sua quantidade de algarismos, podemos definir também a quantidade de ordens que temos nos números. Como, por exemplo, no número 78.478. Eu tenho quantos algarismos? Eu tenho 5 algarismos. Portanto, ele tem 5 ordens, chegando até a ordem das dezenas de milhar. Vamos definir a quantidade de ordens em números? Quantas ordens tem no número 4.873? A resposta é 4. Ele chega até a ordem da unidade de milhar, com o número 4. E o número 784.587? Ele tem 6 ordens, chegando até a ordem da centena de milhar, com o número 7, ou seja, 700.000. E o número 45.154.521? Ele tem 8 ordens, chegando à ordem da dezena de milhão, ou seja, até 40 milhões. Agora você consegue identificar um algarismo específico? Vamos verificar? No número 13.594, o 5 se encontra em que classe e ordem? Ele pertence à classe da unidade, na ordem das centenas. Muito bem. O 5, neste caso, como ele se encontra nessa ordem e classe, ele é, na verdade, o número 500. Muito bem. Também conseguimos identificar a composição dos números através da sua leitura. Observe, o número 548 é composto pelos algarismos 5, 4 e 8, que juntos formam 548, ou seja, 500 da ordem da centena, 40 da ordem da dezena e 8 da unidade. Dessa forma, podemos compreender que existem 2 processos nos números. Um que chamamos de composição e outro que chamamos de decomposição. Quando eu componho, eu estou unindo algarismos para ter um número completo. E quando eu decomponho, eu estou, digamos assim, desmontando o número em partes. Vamos verificar, aqui nessa soma, que número conseguimos compor? Vamos ler juntos? 5.000 mais 200 mais 80 mais 9. E o número que conseguimos compor é o 5.289. Acertou? Meus parabéns! Vamos tentar novamente. Aqui eu tenho esses seguintes números somados. Que número eu posso compor com eles? Conseguimos compor com ele o número 49.842. Muito bem, meus parabéns. Agora, observe aí que estou colocando para você as ordens que cada um dos algarismos pertence. Vamos lá. Você consegue responder? Este primeiro número tem 2 dezenas e
9 unidades. Que número é este? Este é o número 29, muito bem. Vamos ao próximo. Este número tem 5 centenas, mais 4 dezenas, mais 9 unidades. Que número é este? Este é o número 549, excelente! Agora, este número, vamos lá. Ele tem 7 dezenas de milhar, preste bem atenção, mais nenhuma unidade de milhar, mais 5 centenas, mais 2 dezenas e mais 6 unidades. Que número é este? E a resposta é 70.526. Muito bem. Perceba que quando eu me refiro a nenhuma, lembre-se sempre do zero. Muito bem. Agora, vamos decompor alguns números. Observe aí de que forma podemos decompor o nosso primeiro número. É o 45.265. Bom, observando da direita para a esquerda, começamos na classe das unidades, com o 5. E ele está na ordem das unidades, seguido pelo 6, que está na casa das dezenas, pelo 2, que está na casa das centenas, e chegamos na classe dos milhares, começando com o 5 na unidade de milhar e, por fim, o 4 na centena de milhar. Bem fácil, não? Continue acompanhando. Vamos lá. E, novamente, no quadro de ordens e classes, o nosso segundo número é o 459.709. Começamos com o último número, o 9. Colocamos ele na sequência da direita para a esquerda. O 9 é a nossa unidade. E na sequência, o 0 representa a dezena. Nesse caso, não temos, lembre-se bem. E na sequência temos o número 7, na centena. São 700 unidades. E na sequência temos 9 unidades de milhar, 5 dezenas de milhar e por último temos 4 centenas de milhar. Dessa forma, conseguimos definir a decomposição desse número que tem 6 ordens e preenche 2 classes, a da unidade e a do milhar. Então, você já sabe, a composição é a junção de 2 ou mais algarismos que juntos formam um número. Eles se organizam em ordens e classes, todas bem definidas, dando como resultado um número completo, está bem? E quando fazemos uma decomposição, estamos fazendo uma espécie de desmonte no número. Desmontamos ele para saber qual algarismo representa as unidades, as dezenas, as centenas, as unidades de milhar, dezenas de milhar e assim por diante, um por um. Lembrando que quando fazemos a decomposição do número, definimos também a sua quantidade presente na soma de sua composição. Por exemplo, o número 542 é composto por 5 centenas, que são 500 unidades, 4 dezenas, que são 40 unidades, e por 2 unidades, e somando tudo isso, temos de volta o nosso número 542. É como se estivéssemos dando uma volta em círculo do número composto para sua decomposição e da sua decomposição para novamente o número composto. Mas muita atenção! Quando faltar uma ordem no processo de composição, ela automaticamente deve ser substituída por 0, como no exemplo 900
mais 7. Percebemos que entre a ordem da centena, onde está o 9, de 900, e a unidade, onde está o 7, há a ausência da ordem da dezena. Neste caso, ela é substituída pelo número 0. Não esqueça, nós estamos realizando uma soma. Se somarmos 900 mais 7, terá como resultado o número 907. E como podemos perceber, a ordem da dezena foi representada pelo número 0. Não esqueça. Agora, vem para nós exercitarmos tudo o que aprendemos na aula de hoje. Chegou a hora da atividade. Atividade número 1 na tela. Decomponha os números a seguir conforme o exemplo. Observe bem na letra A, nós temos 7.587 e quando realizamos a decomposição do número, nós temos a soma de 7.000 mais 500 mais 80 mais 7. Relógio na tela. Vamos às respostas? E na letra B nós temos a decomposição do número 4.326, dessa forma. Na letra C, nós temos a decomposição do número 548, desta forma. E na letra D, nós temos a decomposição do número 48.473, dessa forma. E na letra E, nós temos a decomposição do número 12, desta forma. E na letra F, nós temos a decomposição do número 365.169, desta forma. Na letra G, nós temos a decomposição do número 793, desta forma. E na letra H, nós temos a decomposição do número 14.005, desta forma. Observe bem que o 0 é o número nulo, portanto, eu não preciso colocá-lo na soma. Basta que eu coloque os números que são não nulos, no caso, 1, 4 e o 5. Atividade número 2. Componha os números conforme o exemplo a seguir. Observe bem na letra A, nós temos o processo inverso da decomposição, que é a composição. Eu vou somar 1.000 mais 400 mais 50 mais 7 e eu tenho como resultado o número 1.457. Relógio na tela.
Vamos às respostas? Na letra B, eu consigo compor o número 43.248. Observe bem que estou fazendo a soma de todos os números para chegar nesse número final. Na letra C, eu consigo compor o número 523. Na letra D, eu consigo compor o número 4.724. E na letra E, eu tenho a composição do número 409. Observe bem que eu tenho 400 da ordem das centenas e o 9 da ordem das unidades. Eu não tenho na ordem das dezenas, portanto, ele é representado pelo 0. Na letra F, eu consigo compor o número 54.358. Muito bem. Atividade número 3. Componha os números conforme o exemplo a seguir. Observe aqui na letra A, eu estou trabalhando com o quadro de ordens e classes, começando com 7 centenas, mais 8 dezenas, mais 5 unidades, que vão gerar o número 785. Relógio na tela. Vamos às respostas? Na letra B, eu consigo compor o número 9.201. Observe bem que eu tenho 9 unidades de milhar, mais 2 centenas, e imediatamente eu salto para uma unidade, ou seja, na casa das dezenas eu não tenho números, portanto, ele é representado por 0. Letra C, eu consigo compor o número 54. Na letra D, eu consigo compor o número 4 milhões, observe bem, e 78. Eu saltei da casa das centenas de milhão diretamente para as dezenas. Portanto, todas as casas, todas as ordens que estavam sem números são substituídas por 0. Na letra E, eu consigo compor o número 2.489. E, por fim, na letra F, eu consigo compor o número 200, afinal, são 2 centenas. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, vimos muito mais sobre o conjunto dos números naturais, focando no processo de composição e decomposição de números. Conseguimos perceber que os números são compostos por 10 algarismos básicos, que estão entre o 0 e o 9. E conseguimos combinar, compor qualquer número que existe com esses algarismos. Quando estamos realizando o processo de composição do número, estamos unindo ordens que podem ser da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar
na sequência estabelecida pelas classes dos números naturais, para conseguirmos montar números. E quando decompomos números, fazemos o processo inverso. É como se estivéssemos desmontando os números para sabermos as suas ordens e classes. Lembrando que na composição dos números, a ordem que estiver faltando, substituímos por um zero, justamente pelo processo de composição, que é uma soma de números. E é isso aí, chegamos ao final da nossa aula de hoje e conseguimos aprender e exercitar muito mais sobre a composição e a decomposição dos números naturais. Não se esqueça da dica, continue se esforçando, se dedicando ainda mais às aulas, fazendo exercícios, consultando o seu professor, a sua professora, que logo logo você se tornará um expert em matemática. Siga-nos nas redes sociais e eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!